isso que eles nos ensinam até hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para a história da igreja no segundo século. Então, alguns inimigos apareciam no cenário. Primeiro era a perseguição intensa de Roma. Aparece um imperador chamado Domiciano, ele bateu o pé e falou que ia exterminar todos os cristãos. Na verdade, os imperadores acabaram e o cristianismo ainda continua de pé até o ano 2020, mesmo com o coronavírus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas um inimigo muito sutil que surgia eram os falsos profetas. Eram pessoas que se introduziam na igreja que sofria, na igreja que era perseguida, mas na igreja de gente crente mesmo. Eles apareciam com peles de ovelha, mas eles eram lobos devoradores. Eles tinham o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Eles queriam usar o povo de Deus para propagar heresias e coisas para desviar aquele povo santo da fé genuína e verdadeira. Então surgem muitas heresias. A primeira delas é o gnosticismo. O Apocalipse fala a respeito disso. Eram pessoas que falavam que Jesus não veio em carne. É interessante, você estudando a história da igreja, você vai ver que a figura de Jesus é sempre muito atacada. E esses homens falaram que não, que Jesus era um espírito. E ele não veio em carne e, consequentemente, ele não pagou na sua carne os pecados da igreja. E isso ganhou muita força, muitas pessoas abraçaram essa doutrina maligna. Hoje, nesse tempo, nós temos muitas doutrinas malignas também, que o apóstolo já havia dito que muitos apostatarão da fé dando ouvidos a doutrinas de demônios. Temos que cuidar. Tudo que ouvimos, temos que analisar e reter o bem. Também a igreja, mesmo assim, mesmo com esse inimigo que era as heresias, ela continuava a se espalhar e a crescer. E em todas as nações. E também se continuava o martírio, a matança dos cristãos. E o alvo, então, era que matassem os líderes da igreja, porque matando os líderes da igreja, as pessoas iam se esfriar e iria acabar o cristianismo. Muito bem. Nesse tempo, o ofício e a necessidade do bispado era muito importante. E lá em Esmirna surge Policarpo. Policarpo era o bispo de Esmirna. Ele era um copista, ou seja, ele pegava e copiava de novo todos os escritos apostólicos que a gente falou mais cedo antes da oração. Lembra? Eles escreveram os livros do Novo Testamento e ele era copista. Era um homem, segundo a história, que tinha uma vida muito piedosa. Amava a Deus, era super dedicado às coisas que fazia, a ensinar o povo. Ele era o bispo de Esmirna. E diz a história que as pessoas que eram do maligno detestaram ele. E ele foi preso, não resistiu à prisão, colocaram ele na fornalha. E diz a história, saberemos se isso de fato é verdade quando chegarmos na eternidade, é que o fogo da fornalha, da fogueira, não o consumia. E as pessoas viam aquilo e ficavam maravilhadas. Entretanto, os seus inimigos com punhais feriam o corpo dele até ele vir a óbito. Esse foi um homem que não negou a Jesus. E quando pediram para ele negar, ele falou assim: jamais. Jesus sempre me fez o bem. Nunca me fez mal nenhum. E eu vou ser fiel a ele até a morte. É isso que temos que ser. Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Homens que combateram as heresias e pagaram com a sua vida. Também no ano de 200 a 300 surge a igreja que foi fundada por um imperador chamado Constantino. Na verdade, há 60 anos mais tarde foi proclamada como religião oficial do Estado romano. Muito bem, quem foi Constantino? Foi um imperador. Esse homem, ele lutava as guerras daquela época, as civilizações sempre estiveram em conflito, e aquele homem, então, ele está com um grande problema, moral dos soldados estava muito baixa, e ele disse que teve uma visão em que ele viu uma cruz, e ele então
fez uma cruz, ergueu uma cruz e foi para o combate e fez uma oração e foi para combate e veio vitorioso. E ele então veio impressionado. Naquela época, os cristãos já pelo século II, dos anos 200 até aquela época de 323, que foi essa época dele, viviam em catacumbas e eram perseguidos. E muitos perderam tudo, perderam propriedade e tal para morar debaixo da terra mesmo. E era um sistema perfeito de galerias, coisas, existem inclusive fósseis até hoje, coisas assim, só de Deus para dar uma estratégia daquela. Mas esse homem chamou essas pessoas a saírem das catacumbas, que elas teriam ali o seu espaço e seria aquela religião verdadeira, porque ele conseguiu vitória sobre os inimigos dele. Então ali ele cria a Igreja Universal, não essa do Bispo Macedo, do Reino de Deus. Católico, religião católica significa universal. Então ali foi chamado naqueles tempos a Igreja Católica Apostólica Romana, claro, porque é de Roma, e ali as pessoas começaram a sair das catacumbas e tiveram muito acesso a Roma e aquelas nações que Roma dominava, e eles começaram a ter períodos de maior tolerância. As pessoas elas ficavam felizes por serem bem aceitas, e Jesus falou assim: ai de vós quando os homens vos louvarem. É muito perigoso, né? Imagina assim, como pastor, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram: você é homem de Deus, você é isso, você é aquilo. Irmãos, o que menos precisamos é fazer isso com os homens. E os homens que muitas vezes recebem esse tapinha nas costas, eles têm que dar glória a Deus e saber que nós nada somos. E se somos alguma coisa, a nossa suficiência vem do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Esse período houve um cisma. O que é cisma? Uma rachadura nesse cristianismo. A igreja que estava na Ásia se separa da igreja romana. E aí começam surgindo mais heresias. Regeneração pelo batismo é uma delas. Notar que o próprio Constantino, ele foi batizado no leito de morte. Então surgiram essas questões de batizar crianças, que hoje ainda há, e estamos agora passando esse período entre os anos 300 e 400, nós temos uma instituição da igreja. Começa a se ter uma estruturação hierárquica. Homens que eram bispos, depois a ser bispos, começa a fazer o batismo infantil, são criadas dioceses, o imperador Constantino adota o cristianismo como religião oficial do Império Romano, a igreja se unindo com a política, percebe? Aquele homem precisava de apoio e a igreja se une com a política. Também surgem os bispados, os primeiros bispados, ou dioceses, como queiram, elas foram ali em Antioquia, que é ali a parte da Grécia, norte da Grécia, Alexandria, que é a Grécia, e Roma. Essas três cidades existiam já os bispos católicos, apostólicos romanos, e nesse tempo também muita gente falou assim: tem alguma coisa errada, não é isso que Deus nos chamou, não é essa sã doutrina dos apóstolos. E surgiu um movimento chamado Anabatistas. Anabatista não tem a ver com os batistas de hoje, seriam os rebatizadores, esse é o sentido da palavra. E aquelas pessoas começaram a entender que as crianças não tinham pecado para se arrepender, mas sim os adultos com consciência para receber Jesus. E assim eles rebatizavam aqueles que foram batizados quando criança, naquela religião que Constantino criou. A consequência da cristianização no Império Romano.
Nos anos 400 a 500 nós temos uma veneração à figura de Maria. Nós temos ali algumas deusas na mitologia romana, nos templos romanos, e a religião agora ela fica mesclada, ela fica misturada, ela fica meia pagã e meia cristã. Não existe meio buraco, né, irmãos? O buraco é inteiro, não existe meia fome. Ah, eu estou com meia sede. Não. Era totalmente desviada. Então se intensificavam os batismos infantis, surgiu o papado romano e foi oficializado. E então, nos anos 500 até 800, houve o fortalecimento desse papado. E houve uma grande decadência espiritual do clero. Esses religiosos, eles eram vistos em bordéis e com prostitutas. Existiram doutrinas heréticas, vamos estudar sobre heresia, que são desvios, que são erros doutrinários, que é tudo aquilo que desagrada a Deus e o Espírito Santo, como adoração de santos e consequente imagens, porque a mitologia romana, e tanto romano como a grega, mas mitologia romana, existiam muitas imagens dos deuses. E foi também criada uma doutrina chamada purgatório, ou seja, você não vai para o céu nem vai para o inferno, você vai purgar, você vai ficar no purgatório pagando pelos seus pecados, e depois que você pagar tudo direitinho você pode ir para o céu. E não existe purgatório na Bíblia. E também uma doutrina, um hábito das indulgências, que as pessoas tinham que pagar pela sua salvação, recebiam escritos do papado de absolvição dos pecados. Só um pode perdoar os pecados: Jesus. Eu não posso perdoar os pecados, Jesus pode. Aqueles homens não poderiam perdoar os pecados. Mas era fácil viver uma vida dissoluta e depois receber o perdão dos pecados em troca de uma boa doação para a igreja da época e para os homens da época. Ano 800 até 1100. O papado romano ameaça Roma. Existem questões políticas ali. Existe também uma divisão da Igreja Católica. É um outro cisma. Cria-se a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja grega. Então é introduzido a doutrina do celibato, que os homens não podem casar e vão ficar celibatários até o resto da vida, para todo o clero. Surgem as cruzadas, que foi aquele movimento contra os hereges, e inclusive também com relação à tomada de Jerusalém. Jerusalém foi tomado por um homem mouro, muçulmano, chamado Saladino, muito sábio, mas houve muito derramamento de sangue. E nessa época de 800 até 1100, nós estamos numa época que a história chama da Idade das Trevas, e foi mesmo. Também nessa época de 1100 a 1500 surgiu algumas doutrinas, como a doutrina da transubstanciação. Eles pegavam a hóstia e o vinho e dizia que aquilo se transfigurava no corpo e o sangue de Jesus literal. Houve também algumas confissões, proibindo-se a Bíblia em 1229, dizendo que quem lesse Bíblia ficaria louco. Houve o início da Inquisição em 1231, a Inquisição romana e também a espanhola, que foi mais severa ainda. Mas a resposta de Deus através de Wycliffe, em 1383, foi a tradução da Bíblia em inglês. Bendito seja Deus. A Bíblia até então só estava disponível no latim e as pessoas tinham que ter posse para estudar. E esse homem, então, ele traduz a Bíblia para o inglês. Existiam vários massacres com relação aos cataros, aos albigenses, aos huguenotes, a vários grupos anabatistas
Nesse tempo, a França mesmo ordenou a matança dos albigenses. Morreram centenas de milhares de albigenses. Durante meses foram vistos cadáveres boiando pelos rios e um horroroso, terrível odor de carne podre de seres humanos. Mas nessa época também Deus vai dar uma resposta a esse povo. Do ano de 1500 a 1600, Deus levanta um homem que Jan Hus, um padre católico, João o Ganso, profetizou que viria. Quando estava na fornalha, na fogueira, ele disse: hoje vocês matam o ganso, mas Deus levantará um cisne e vocês não poderão matá-lo. 100 anos depois surge Martim Lutero, um monge agostiniano, que é uma pessoa que se esforçava muito para cumprir todos os rituais da religião para ter paz com Deus. Até que seus olhos espirituais são iluminados e ele lê em Efésios que a salvação ela não é pelas obras, ela é dom gratuito de Deus, é pela fé para que ninguém se glorie. Na verdade, Deus criou as boas obras para que andássemos nela, mas elas não salvam. E aquele homem começou a escrever algumas teses, afixou, e esse homem então ele começou a incomodar a religião instituída da época, a religião que vinha já há alguns séculos tomando poder, e ele começou a dizer, pregar abertamente sobre o domínio de medo que aquela religião infringia naqueles dias. Falou da imoralidade do clero, que eles viviam uma vida devassa, que eles não eram aquilo que eles se propunham a ser, eram homens imorais, andavam com prostitutas, faziam toda a sorte de abominação. Também eles estavam distantes do povo, eles estavam interessados no vil metal. Também ele denunciou o tanto de relíquia, pedaço da cruz, pedaço disso, pedaço daquilo, osso de Marte, relíquias. Condenou a venda das indulgências e os certificados que a religião daquela época dava a quem pagasse pelo perdão dos pecados. Também ele disse que a penitência que os homens faziam, se autoflagelar, colocar o cilício na sua carne, não servia por nada, porque era pela graça, não pelo sacrifício do homem. E ele então começou a dizer que a salvação ela era para todos, e não só para aqueles que estavam dentro da igreja instituída, que começou a ser instituída por Constantino. Muito bem, veio a Reforma Protestante. Por que protestante? Porque quando houve a matança dos crentes, muitas pessoas lá na França, pela rainha da França, matança dos mais de 100 mil albigenses e sua família, de noite, os homens entravam com espada, lanças e matavam famílias inteiras. A rainha falou: bani os hereges da nação francesa. E ali foi cunhado pela religião da época uma moeda, e chamou-se aquele dia a noite de São Bartolomeu, em homenagem à matança dos crentes. Mas as pessoas saíram para protestar em muitos países, e elas repudiaram essa atitude da rainha e da França. Então foi ali que os crentes foram chamados de protestantes. E começou uma reforma, e essa reforma ela se perdurou. Começou em 1500, e a 1600 surgiram vários movimentos reformando. A intenção de Martim Lutero não era criar a religião evangélica ou os protestantes, era reformar o catolicismo. Que fique bem claro isso. Mas começaram a surgir, a partir daquela iluminação feita a Martim Lutero, até então monge católico, que depois casou inclusive, começaram a ter outros movimentos na Inglaterra e dentro da França também. E houve a contra-reforma católica. O catolicismo também, ele contra-atacou, né? E ele se expandiu para a Espanha, haja vista
tantas igrejas tradicionais dessa época, na Espanha e em Portugal. Foi criada em 1537 a Ordem dos Jesuítas, que tinha o objetivo de lutar contra os hereges e as heresias, que nós falamos mais cedo. Foram criados também alguns concílios, algumas dietas, que vamos chamar assim, né? Algumas acordos teológicos, né? Foi condenado todo o escrito protestante, foi condenado a ser queimado, e as pessoas que os lessem de serem excomungadas. Reforçou-se que a salvação era pelas obras e não pela fé, ao contrário do que a Bíblia diz. Foi dado a autoridade aos líderes, não às escrituras, e então estamos ali com cultos à Virgem, a santos, doutrina de purgatório, inclusive uma doutrina bastante ruim, dizia que o Papa era infalível, a infalibilidade papal e os sacramentos daquela igreja, e ali foram acrescidos à tradução bíblica os livros apócrifos, que significa ocultos, Tobias, 1ª, 2ª Macabeus, livro de sabedoria, alguns livros esses que não são citados por Jesus nem pelas cartas no Novo Testamento. Livros que têm muitos erros históricos e doutrinários. Tobias sugere uma macumba, né, com o fígado de um pássaro. Enfim, estamos agora pensando no século XVIII e XIX, onde que surgem tempos de reavivamentos e missões. Enfim, o cristianismo floresce desde dos reformistas. Inclusive, eu acho que você já deve ter comido aveia quaker. Aveia quaker tem um homem, assim, um senhor meio rechonchudinho com um chapelão. Quaker foi um outro grupo reformista lá na Inglaterra, que não estava contente com aquele cristianismo também que já era reformado, que era a igreja anglicana e episcopal, e eles começaram a buscar a Deus e ao Espírito Santo. E algo assim acontecia com eles. Eu tenho até uma conhecida daqui, que é da capelania, isso acontece com ela também. Eles, quando oravam, eles se tremiam. Quaker, em inglês, significa tremedores. Então eles, E eles migraram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, e lá formaram as colônias. Até hoje tem os Yiddishes lá, que são descendentes dos Quakers. Mas nesse tempo, o cristianismo ele recebe um reavivamento. Missões. Surgem aí William Carey, surgem Hudson Taylor, surgem pessoas assim que foram tremendamente usadas por Deus no século XVIII ao XX, e surgem ramificações da igreja protestante, Assembleia de Deus, os batistas, os presbiterianos, e assim vão, né? E graças a Deus por isso. E nós chegamos ao século XXI. Nós chegamos ao século XXI com uma diversidade de igrejas e uma diversidade de doutrinas. Algumas doutrinas que hoje nós temos nas nossas igrejas, elas não estão na Bíblia. Tudo aquilo que aconteceu desde o tempo de Constantino até esse tempo, manipulação, homens querendo poder, ganância ao dinheiro e amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, irmãos? É. Se você chegar lá na padaria e falar assim, eu quero 5 médias e 1 litro de leite, e não tiver dinheiro, você não leva. Mas nós não podemos ser avarentos e amar o dinheiro e deixar a nossa família padecer necessidade. Dinheiro hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Muitas doutrinas a igreja desse tempo tem abraçado. Estamos agradando a Deus? É isso que Deus quer da nossa vida? Quanto sangue foi derramado
Desde o primeiro século até agora, quantas pessoas morreram e foram leais às Escrituras? Quantas vezes você já leu a Bíblia na tua vida cristã? Deveríamos ler a cada ano, pelo menos uma vez, toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Pastor, eu não consigo. Eu também falei isso no começo. Não entendia. Me dava dor de cabeça. Alguém falou para mim, ora ao Espírito Santo. E ele vai te ajudar a ler e a entender. Mas a Bíblia diz que o Senhor faz muito mais do que pedimos e pensamos. E Ele me transformou no pregador do Evangelho, no pregador da Bíblia. E eu estou diante de você para falar que essa palavra é verdadeira. E nessas palavras, os nossos antigos pais, desde a igreja primitiva, se apoiaram e chegaram já ao céu antes de nós, ao paraíso antes de nós, perdoe. Seja fiel. A história da igreja foi marcada pela misericórdia, pela graça e soberania de Deus. Eu quero encerrar esse tempo agora. Eu espero ter edificado a sua vida e motivado a sua fé para que você esteja firme com Deus nesses dias. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Bíblia que temos. Ela chegou até nós através dos nossos primeiros pais da igreja primitiva. E quanto sangue foi derramado, Senhor, para que ela fosse traduzida ao português, ao espanhol, ao inglês e todas as línguas possíveis até hoje. Senhor, a Tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Nesses dias que estamos vivendo, traz-nos, Senhor Deus, a ter experiência profunda com a Tua palavra e que não permita que sejamos presas do engano, mas na luz da Tua palavra tenhamos a luz para a vida eterna e a graça, a misericórdia e a compaixão do Senhor até chegarmos em segurança no reino de Deus. Venha a nós o Teu reino, através da Tua palavra, traz-nos o reino de Deus e o verdadeiro temor do Senhor. Permita-nos aprender através da Tua palavra. Não queremos ouvir homens, Senhor. Queremos ouvir a palavra do Senhor e ter a inspiração do Espírito Santo. Se tem alguém que me ouve, que tem dificuldade em ler, que sente dor de cabeça ou qualquer outra tribulação ou luta, que sejam liberados agora para ler a Tua palavra e nela se apoiar e chegarem no reino de Deus, conhecedores da verdade. Muito obrigado por essa aula. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, boa noite. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Eu queria falar para você que está me vendo, esse curso ele era presencial. Ele era numa igreja na zona noroeste, em Santos. Lamentavelmente, devido à situação que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, a igreja fechou, obedecendo ao governo, mas nós estamos fazendo esse curso online. Queríamos fazer pessoalmente, porque surgem perguntas, surgem colocações relevantes dos alunos, e então começamos esse curso em fevereiro. A semana passada eu acabei de lecionar a ética cristã, minha esposa está lecionando os temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Daqui a pouco a minha aula, hein? Daqui a uns 15 minutos, tá? Então, se vocês quiserem se cadastrar para fazer esse curso, que nós vamos dar o certificado e tudo mais, e continuar através desse canal aqui que temos, que é a internet, por favor, depois nos contate. Você pode mandar uma mensagem também para o meu WhatsApp, é 13 988 05 3679, e a gente vai te instruindo como estar junto conosco, como se cadastrar aqui, e vamos te enviar também as apostilas que estamos usando nesses estudos. Ao você estar entrando em contato com a gente vai incluir você no nosso grupo do WhatsApp. Aí você vai poder estar junto com a gente, ver os vídeos das outras aulas que nós temos já gravadas. Vamos estar enviando para você esses vídeos. A gente vai estar enviando a apostila
e o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Entre para esse curso, esteja conosco, vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma parada de 15 minutos para você ir ao banheiro, tomar uma aguinha também. Já voltamos já. Fica aí conosco. Deus abençoe. Deus abençoe, gente.